Aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre ser autodidata, né? Ontem eu estava assistindo uma entrevista de uma pessoa e ele falava que ele era autodidata e tal. Vamos entender então essa expressão autodidata nos dias de hoje, né? Onde existe tanta informação, né? Disponível, né? Nos meios, nas redes sociais, nos sites especializados, tanta informação em livros, né? No mundo da guitarra, né? A palavra autodidata, no meu modesto entendimento, quer dizer aquela pessoa que ensina para ela mesma, né? Isso quer dizer o quê? A pessoa, ela ensinou para si mesma, né? Ela mesma ensinou para ela o que ela sabe. Então, como que eu vejo o sujeito que é autodidata hoje, né? Para alguém ser autodidata hoje, ele precisaria ser um eremita, né, da caverna, sem acesso à informação de terceiros, de outras pessoas. Vamos dizer um sujeito, por exemplo, no mundo da guitarra, vamos dizer um sujeito que fosse um eremita lá no meio da caverna, no meio do deserto, e ali cai um violão na cabeça dele, uma guitarra na cabeça dele. Ele pega aquilo lá, ele mesmo afina, né? Aquele violão, ele começa a colocar os dedos ali e tal, fazer alguns acordes, e ele mesmo vai ensinando para ele mesmo. Ele vai vendo quais são como formar os acordes, ele vai vendo quais são as melodias que fica legal, sem uma informação externa, sem influência de um meio externo, de alguém, de um disco, sem uma influência de um site, sem alguém ler um livro a respeito desse assunto, né? Esse sujeito é o autodidata, porque ele ensinou para ele mesmo. Agora, hoje em dia, você entrar na internet, ver um monte de gente tocando, ensinando, dando dicas de escala, dicas de acorde, a quantidade de livros que tem hoje à disposição do músico, né? Da pessoa, gente explicando de todas as formas. Então, isso não é ser autodidata, no meu ponto de vista. Isso é uma pessoa que procura, sem o auxílio de um professor, ele procura os ensinamentos que estão disponíveis, ensinamentos de outras pessoas que estão disponíveis para ele, sem o auxílio de um professor, de um orientador. Mas não é ele que está ensinando para ele mesmo. Ele está se utilizando de informações de terceiro que estão disponíveis para ele. Ele usa aquilo, estuda aquilo com muita honradez, vamos dizer assim, né? É um mérito da pessoa estudar sozinho, sem o professor, né? E ele entende aquilo e aprende. O que não deixa de ser uma coisa, um mérito, né, que a pessoa tem. Mas isso, no meu ponto de vista, é uma distância entre a pessoa procurar por si mesmo, sem auxílio de um professor, procurar nos meios que tem à disposição hoje, né? Os meios na internet, sites especializados, gente que ensina as coisas na internet, discos, né? Eu aprendi muito, por exemplo, com disco, tirando solos de disco. Mas eu não sou autodidata. Eu aprendi com os discos. Havia aquela informação lá que eu fui buscar sem o auxílio de uma academia, sem o auxílio de um professor. Mas eu copiei, eu vi alguém fazendo e peguei aquela informação para mim. O autodidata é o sujeito que está num lugar desprovido de qualquer informação, desprovido de qualquer coisa, de qualquer influência, e ele aprende por si só, ele aprende por ele mesmo, sem consultar a informação de terceiro. E esse é o autodidata. Na área do blues, por exemplo, a gente pode dizer que talvez Robert Jones tenha sido autodidata, porque ele começou a fazer alguns licks de blues quando até então não havia, né?
não sei, alguém que cozinhou alguma receita em algum lugar sem ver uma influência de alguém, você tem um livro de receita na mão, alguém que bolou alguma coisa, ou alguém que fez um solo, né? Um solo onde até então não existia, certo? Um sujeito que se apropriou, por exemplo, de um feedback de uma guitarra com amplificador, como foi Hendrix, talvez tenha sido ele, que fez música com feedback do amplificador, onde até então nada havia nesse sentido. Então esse sujeito talvez tenha sido autodidata, ele ensinou para ele mesmo. Mas se você tem um instrumento, você vai lá e compra um livro, ou você quer estudar sobre algum assunto, você vai lá, compra um livro, entra num site onde tem alguém explicando alguma coisa, você lê aquele livro, você treina aquilo lá que está indicando no livro, você está estudando uma informação de terceiros sem o auxílio de um professor, o que já é uma coisa bem honrosa, é um mérito seu. Você conseguir fazer aquilo sem o auxílio de um professor. Mas isso é só uma forma de você adquirir conhecimento de terceiro. Não é você que está ensinando para você mesmo. Então você não é autodidata, tá? Penso eu. Autodidata, existe uma pureza, não existe influência de terceiro, nem informação que você já pronta que você foi buscar. Autodidata é aquele que ensina para ele próprio, para ele mesmo, tá? Então esse é o meu ponto de vista. Então por quê? Porque tem muita gente que bate no peito e fala, eu sou autodidata. Tá, mas o que você ensinou para você mesmo? Não, eu tirei as músicas do disco, eu fui lá e peguei um livro, eu aprendi lendo o livro. Não, você não é autodidata. Você está se utilizando de informações de terceiro que estão disponíveis sem o auxílio de um professor, de uma academia, mas não é você que está ensinando para você mesmo. Não é uma forma originária de adquirir conhecimento. Certo? É uma forma secundária. Você está usando, pegando conhecimentos que estão à sua disposição, adquirindo, absorvendo aqueles conhecimentos, que é muito louvável, mas são conhecimentos que já tem lá, sem o auxílio de um orientador, de um professor. Então não vamos confundir autodidata com um sujeito que adquiriu conhecimento fora da academia. São coisas diferentes, tá? Eu vejo muita gente bater no peito e falar, eu sou autodidata. Tá, você é autodidata? Como é que você fez para aprender isso aí? Eu peguei esse livro aqui e li tudo que está aqui. Mas então, aqui, você aprendeu com o escritor do livro. Você não ensinou para você mesmo. Você não criou nenhuma técnica. Você não criou nada. Você entendeu? Então, isso foi só uma visão filosófica que eu tenho, porque eu vejo muito músico, às vezes, muita gente, em muitas áreas, falar que é autodidata, quando na verdade, penso eu, não é bem assim. Não estou tirando o mérito da pessoa, tá? Você ir lá adquirir sozinho seu conhecimento, sem o auxílio de um professor, ou sem uma academia, é um mérito, certo? É um mérito e é uma coisa muito honrosa. Existe um grau de aplicação nisso aí acima da média. Mas, infelizmente, penso eu, isso ainda não é ser autodidata não, tá? Eu, por exemplo, tudo que eu sei de guitarra, eu aprendi com os outros. Seja numa banda, seja na rua, seja tirando música, ou algumas poucas aulas que eu tive quando eu era adolescente lá atrás. Mas do 100% que eu sei de guitarra, alguma coisa que eu descobri por mim mesmo deve ser 1% ou 2%. O resto foi tudo que eu escutei, músicas que eu escutei, pessoas que me passaram esses conhecimentos fora da academia, livros que eu li, estudos que já havia pronto de outras pessoas que eu peguei sem o auxílio de um professor e eu fui lá e aprendi por minha conta, fora da academia, tá? Então eu não sou autodidata não, tá? Eu apenas adquiri conhecimento que estava disponível sem o auxílio de um professor.
né? Já tive auxílio sim de professores lá, quando eu era adolescente tive algumas aulas de violão clássico e aula de piano, aprendi um pouco de teoria. Muita coisa eu aprendi com os outros. Dos 100% que eu sei, talvez 1% seja fruto de autodidatismo que eu tenha descoberto, por mim mesmo, tá? Então não vamos confundir adquirir conhecimento que está disponibilizado e absorver esse conhecimento sem auxílio de um professor com ser autodidata, tá? Autodidata é aquela pessoa que não tem nada onde se apegar, ele descobre uma coisa que ele quer fazer e ele descobre por si mesmo, sem influência externa, sem influência de terceiro, tá? Então esse é o meu ponto de vista sobre ser autodidata, tá bom? Então muito obrigado, forte abraço, até mais.